Fala aí, galera! De volta aí. Vamos para a parte 2, né? O nosso segundo vídeo aí sobre a embriologia para a gente finalizar agora esse assunto nesse vídeo, tá bom? Tomar mais uma aguinha aí, tempo seco, a gente precisa estar hidratado, falando bastante aí, água na caneca do Chavante aí. Saúde! Maravilha, então, gente. Se você não assistiu a parte 1, né? Se você não assistiu a parte 1 de embriologia, vá lá e assista antes, tá? Para depois você assistir essa aula, ok? Assiste a parte 1 que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para você conseguir entender e pegar o esquema aí da embriologia. Legal, pessoal? Então lá na parte 1, né, do vídeo nós falamos, né, do processo de fecundação, fertilização, as clivagens, né, falamos superficial, né, depois do zigoto, a blástula, a gástrula, a gastrulação, a neurulação. Agora a gente vai ver, né, depois o que acontece, como é que é a formação dos anexos embrionários. E aí a gente volta aqui depois nesse lado rapidamente para falar específico daquele processo chamado de clivagem, tá? Segmentação ou clivagem, ok? Falando dos anexos embrionários, pessoal, então o nome já está dizendo, são os anexos embrionários, são produzidos então pelo embrião, tá? E aí esses anexos eles vão ter uma parte importante aí na formação desse embrião e durante toda a gestação desse feto, por exemplo, tá? Só lembrando que os anexos embrionários são aqueles produzidos a partir do trofoblasto, daquela estrutura lá da blástula, né? Lembra do trofoblasto? Ah, se você não lembra, dá uma olhadinha lá. Eles produzem os anexos embrionários. E na maior parte das vezes, esses anexos embrionários eles vão estar com a sua função e mais desenvolvidos em animais que não têm placenta, tá? Nos animais aplacentários, aqueles que põem ovos. Eles têm os anexos embrionários mais desenvolvidos e com suas funções ativas, tá? Bom, vamos ver cada anexo desse aqui, vamos explicar um pouquinho o que está desenhado aqui, ó. Por exemplo, aqui é o feto ou embrião, tá? Esse feto ou embrião ele fica envolvido por uma bolsa ou uma vesícula cheia de líquido, tá? Que protege esse embrião, esse feto, né? Por exemplo, como que é o nome dessa bolsa aqui, dessa vesícula? Chama-se de vesícula amniótica ou bolsa amniótica. Essa bolsa ou essa vesícula ela é desenvolvida tanto nos placentários, que somos nós, que temos placenta, né? E nos aplacentários, são aqueles que não têm placenta. Essa bolsa ela é cheia de líquido e o líquido é chamado de líquido amniótico, tá? Esse líquido serve para proteger esse embrião, esse feto que está ali dentro. Proteção contra o quê? Proteção contra dessecação, tá? Ou seja, não deixa o feto ficar seco, tá? É necessário que tenha uma proteção. Proteção contra variações térmicas, pense no caso de um ovíparo, tá? De uma galinha em que seu ovo vai estar suscetível, por exemplo, à variação térmica, tá? Então não deixa haver tanta variação pelo calor específico da água, que é diferente do calor específico do ar, ou seja, é difícil, a mudança de temperatura da água é mais lenta. E proteção contra choques mecânicos, tá? Por exemplo, como assim? Se você largar um ovo rolando, por exemplo, essa água que está ali envolvendo o embrião, ela vai tornar mais lento esses choques mecânicos, tá? No caso de uma mulher grávida, por exemplo, se ela der uma batida em alguma estrutura, essa água vai amortecer esse choque, né, essa batida que se dá. Tá? E isso é muito importante para o embrião, por exemplo, né, que está desenvolvendo suas estruturas, ele não pode estar recebendo toda hora uma pancada, né? Então essa água ela amortece essas pancadas, então é proteção mesmo contra choques mecânicos, contra dessecação e também proteção de temperatura, manter uma temperatura constante, né? Essa é a função da vesícula amniótica, tá? Bom, depois nós temos aqui embaixo, né, as outras estruturas relacionadas aos anexos embrionários, elas são mais características aí dos aplacentários, ou seja, daqueles animais que não têm placenta. E a gente vai falar um pouco, eu vou pegar a caneta aqui, falar da vesícula vitelínica. Essa vesícula vitelínica, ela vai armazenar vitelo, que é nutriente para esse feto se desenvolver. Pense no caso de um ovíparo, de um réptil e de uma ave, né?
que precisam desenvolver, o desenvolvimento deles é todo dentro de um ovo. E a mãe, por exemplo, a galinha, ela não abre o ovo e coloca comida para o bebezinho, para o pintinho que está ali. Não, esse nutriente vem todo das reservas que o ovo tem. Tá? Por exemplo, a gema de um ovo de frango, de galinha, é a reserva nutritiva para o embrião. Então ele fica todo guardado aqui, ó, na vesícula vitelínica, esse nutriente que é o vitelo, e esse nutriente ele vai passar para o embrião a partir da formação de vasos sanguíneos. Então aqui, ó, começa a formar vasos sanguíneos aqui, ó. E esses vasos sanguíneos vão levar os nutrientes que tem aqui dentro da vesícula vitelínica até o embrião, até o feto. Então aqui essa vesícula vitelínica ela tem a função, né, de armazenar o nutriente, tá, para o feto. E também a gente já começa a observar a angiogênese ali, a formação dos vasos sanguíneos. Por que eu falo que esses três aqui, os outros, esse anexo, esse aqui e esse outro aqui, eles são característicos de ovíparos? Porque se a gente pensar no caso dos humanos placentários, tem a placenta. Nos ovíparos não tem placenta. Tá? Então a vesícula vitelínica faz essa função. Seguindo aqui, nós temos um outro anexo embrionário chamado de alantoide. Pessoal, na medida em que vai nutriente para o embrião, para o feto crescer, se desenvolver, as células realizam o metabolismo desse feto. Metabolismo é o quê? A célula trabalhar. E esse trabalho das células, esse metabolismo gera excretas nitrogenadas que não podem, que são tóxicas e não podem ficar no embrião. Então o que acontece? As excretas nitrogenadas, vou pegar outra caneta aqui, elas são liberadas do embrião aqui para dentro da vesícula ou do alantoide. Ou seja, o alantoide é uma bolsa, uma grande bolsa para armazenamento das excretas nitrogenadas. Tá? E como que essas excretas saem do feto e chegam até aqui? Através de vasos sanguíneos também. Então pense no seguinte, né? À medida que a vesícula vitelínica diminui, com o crescimento do embrião, o alantoide aumenta. Por quê? Cada vez que o embrião cresce, libera mais excretas. Gente, isso não pode ser liberado. Por exemplo, pense no ovíparo de novo. Não tem como sair de dentro do ovo essas coisas. Só depois que o pintinho eclodir. Né? Certo, então? Vesícula, bolsinha de comida, bolsinha de excretas. E o revestimento mais externo que nós temos aqui é chamado de córeo, ou corion, depende, tá? Com N no final. Esse córeo é uma membrana, é uma membraninha mais externa que fica na casca do ovo, ela fica grudadinha na casca do ovo, ela tem por função fazer a troca gasosa, ou seja, pegar as excretas, tá? E o CO2 que está aqui no alantoide, e passar para a casca do ovo para assim haver a troca gasosa. Então o córeo ele tem essa função mais específica de troca gasosa com a casca. Eu até coloquei casca aqui porque isso é desenvolvido, muito mais desenvolvido nos ovíparos, tá? Então é aquela membraninha que fica anexa à casca do ovo, tá? Quando você faz um ovo cozido na sua casa, quando você tira a casca, tem uma outra membraninha além da casca ali branquinha. Essa aí no ovo do frango corresponde ao córeo. Ok? Então, olha só, de novo, o córeo, o alantoide e a vesícula vitelínica, elas existem nos embriões humanos. Só que a função dela está suprimida. Elas existem, elas estão como órgãos vestigiais ou estruturas vestigiais bem pequenas, que não tem função alguma, tá? Por quê? Coloquei uma observação aqui embaixo. Nos mamíferos placentários, aí você tem que ter essa visão, porque existe mamífero que põe ovo, o equidna e o ornitorrinco são esses mamíferos, tá? Que põem ovos, o resto não. Nos mamíferos placentários, os que têm placenta, a placenta vai fazer a função do córeo, da vesícula vitelínica e do alantoide. E aí esses órgãos, né, essas estruturas no embrião humano, né, no feto humano, elas existem, só que elas não têm função. Tá? Elas estão lá, só que quem faz a função disso é a placenta. Outra coisa que a gente precisa entender, vamos guardar esse conceito aqui, ó. Placenta não é anexo embrionário. Placenta nem cordão umbilical. Por que não é anexo embrionário? Porque placenta e cordão umbilical são produzidos pelo embrião e pela mãe, em conjunto.
Anexo embrionário são aqueles produzidos pelo embrião, já diz o nome, anexo embrionário. Placenta e cordão umbilical são produzidos pela mãe e pelo embrião, então não são anexos embrionários. Presta atenção aí, tá? Isso é uma questão, uma pegadinha muito grande na hora da prova. Certo, gente? E aí, depois disso aqui, pessoal, tá? A gente mostrou os anexos. Quando eu falei lá no outro quadro, quando termina o processo de organogênese, histogênese e morfogênese, no caso do embrião humano, na oitava semana até o 9º mês de gestação, ele vai só crescer e fazer a maturação de alguns sistemas, por exemplo, o sistema nervoso, o cardiovascular e o respiratório. Depois disso, né, depois da oitava semana, ele só cresce, não tem modificações significativas, tá? E aqui a gente falou dos anexos embrionários, que é mais relacionados aí aos mamíferos, aos animais que não têm placenta, ok? Então dá uma olhadinha, copia aí, né, dá um pause no vídeo, copia essas informações, tá? Nós vamos passar para o outro lado agora para falar de um assunto, tá, um pouquinho diferente, que tem a ver com a embriologia, só que ele é lá do início, lá no vídeo 1, quando você pega o vídeo 1 de embriologia e dá uma olhada lá, quando a gente falou da passagem do zigoto até mórula. Esse intervalo aqui, para sair de uma única célula e formar um maciço de células, ele tem que passar por clivagem, ó. O que é uma clivagem? São sucessivas divisões desse zigoto, dessa célula ovo, tá? Até formar a mórula. E essas clivagens, dependendo do tipo de ovo, vai ser diferente. E dependendo do ovo, vai formar um grupo de animal diferente que a gente pode ver aqui. Ok? Então é outra coisa também que é bem cobrado, muito cobrado na realidade, nas provas aí, dos vestibulares do Enem, também não é muito fácil. Então vamos lá, vamos entender, né? Vamos deixar isso certinho para que você não tenha dúvida aí. Vamos só fazer um parênteses aqui, ó, para a gente começar a falar desses nomes, a gente precisa entender isso aqui. Por exemplo, o que é vitelo? Tá aqui em cima. Vitelo é um nutriente, tá? Ou seja, é a substância nutritiva que tem na célula ovo. Quem é a célula ovo? É o zigoto. De onde surgiu o zigoto? Formação da fusão do espermatozoide com o ovócito secundário da mulher. Lembra que o ovócito é bem maior? Ou seja, o vitelo, tá? Essa substância nutritiva, a mulher, a fêmea, né, do animal, ela já produz, tá? Essa célula já com a quantidade de vitelo característico, ok? Certo? Bom, o vitelo é nutriente, tá? Substância nutritiva. O que é? Gordura, proteína e carboidrato que tem nesse vitelo. Principalmente gordura e proteína, tá? O carboidrato é um pouco menos, tá? O vitelo, ele tem um apelido, tá? E aí ele vai ser bem importante esse apelido, ó. Vou até sublinhar aqui. O apelido do vitelo é lécito. Então, toda vez que a gente fala lécito, a gente está se referindo ao vitelo. O que o vitelo é? Substância nutritiva do ovo. Se a gente pegar um exemplo prático, a gema do ovo é o vitelo, tá? O ovo de galinha, a gema é o vitelo. No ovo de codorna, a gema é o vitelo. Tá? Assim por diante. Se você pegar um ovo de um réptil, por exemplo, de uma serpente, vai ter gema também, que é o vitelo. Então, o vitelo é nutriente, o apelido do vitelo é lécito. Outra informação importante que a gente tem que levar em consideração para entender esse quadro aqui. Quantidade e distribuição do vitelo vão interferir, essas duas coisinhas, ela vai interferir no processo de clivagem ou segmentação, ou seja, no jeito que o ovo vai se dividir, essas duas características do vitelo vai interferir. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver o quadro aqui, vamos entender esse quadro. Então a gente tem 4 tipos de ovos diferentes. Como eu falo, o que é o tipo de ovo? O que é o ovo? É o zigoto, tá, pessoal? 4 tipos de ovos, conforme a quantidade e a distribuição de vitelo, nós temos esses 4 tipos de ovos. Primeiro tipo de ovo que a gente vai ver é chamado de ovo oligolécito. Oligolécito. Presta atenção, tio. Ó, oligos quer dizer o quê? Oligos é pouco, tá? Poucos. Lembra das oligarquias, né? O poder de poucos, tá? Os oligarcas. Qual é o apelido do vitelo? É o quê? Lécito. Então, se eu estou dizendo que o ovo ele é oligolécito, está dizendo que ele tem pouca quantidade de vitelo. Esses pontinhos pretos aqui nesse ovo é o vitelo, tá? São os grânulos de vitelo que nós chamamos. Então, a gente consegue ver ele em grânulos nesse ovo porque ele tem pouca quantidade, tá? E esse ovo também é chamado de isolécito. Iso quer dizer igual. Lécito é o quê? Vitelo.
Então a gente está falando aqui da distribuição do vitelo, tá? Quantidade de vitelo oligo, distribuição iso, oligolesto e isolesto. Vou olhar para a imagem aqui, certo? Bom, quanto à segmentação desse ovo, qual é o tipo de segmentação? Vai ser uma segmentação holoblástica. O que quer dizer o holo na frente? Ó, holo quer dizer total. Então vai ser uma segmentação total. Como assim segmentação total? O ovo todo vai segmentar. Como assim, professor? Presta atenção. Quantidade de distribuição de vitelo interfere na segmentação? Sim. Tem muito vitelo aqui? Não, tem pouco. Interfere na segmentação, na citocinese da célula? Acho que não. Vamos lá. Ó, se eu pegar e fizer um corte nesse ovo, daqui para cá, vou conseguir, porque não tem vitelo atrapalhando. Se eu fizer uma divisão nesse ovo, nessa direção, consegue, porque não tem vitelo interferindo. Ou seja, foi desse ponto até esse ponto do ovo? Sim. Foi desse ponto até esse ponto do ovo? Sim. Segmentou de um lado ao outro? Sim. Então a segmentação é total ou parcial? Total. Holoblástica. Agora, por que a segmentação é holoblástica igual? Porque ela forma blastômeros de tamanhos iguais. Lembram que isso aqui, essas células aqui são blastômeros? Tá? Então, elas formam blastômeros de tamanho igual. Por quê? Porque a distribuição do vitelo também é igual no ovo. Tá? Quais são os grupos que têm esse tipo de segmentação? Os cordados aí, ó. Tem aqui um asterisco para o cordado, tá? Porque aí os cordados vão ser aqueles placentários, tá? Os equinodermos, os moluscos, os anelídeos equinodermos, tá? Estrela do mar, pepino do mar, molusco. Molusco, a gente pode colocar os bivalves, tá? Os gastrópodas, os anelídeos, que são as minhocas, as sanguessugas, os plateumintos, os vermes, os nematóides também são os outros vermes, os vermes achatados e os vermes cilíndricos. Todos esses têm esse tipo de ovo aqui. A espécie humana, nós humanos temos esse tipo de ovo, tá? A produção do ovócito secundário da mulher é assim. Em alguns livros, pessoal, isso é chamado de alécito. Alécito é um ovo que não tem vitelo, tá? Mas assim é meio controverso, porque se o ovo não tiver vitelo, de onde que ele vai tirar nutriente para poder se dividir? Né? É uma situação controversa aí, ok? Em alguns livros chama de alécito. Então nós estamos aqui, os humanos. Seguindo aqui, olha só que interessante. Agora olha o nome desse ovo aqui. Esse ovo ele é chamado de mesolécito. Lécito é o quê? Vitelo. Ok? Mesolécito quer dizer que o ovo não tem pouco, mas não tem um monte de vitelo. Não tem muito. Ele tem meia boca de vitelo. Meso, tá? Mesolécito. Quantidade de vitelo. Ele também vai ser chamado de heterolécito. Hétero o quê? É diferente. Diferente o quê? A distribuição do vitelo. Tá? Lécito é vitelo. De novo, apelido do vitelo. Mesolécito, quantidade. Heterolécito de distribuição. Vamos olhar para a imagem do ovo. Nessa região mais de cima do ovo tem pouco vitelo. Nessa aqui tem muito vitelo. Não é verdade? Por que tem muito vitelo aqui e tem pouco vitelo em cima? Porque o vitelo, pessoal, é matéria. Se a matéria está sujeito às leis da gravidade. Se está sujeito às leis da gravidade, se você colocar um ovo assim, a maior parte do vitelo vai se acumular na parte de baixo do ovo, fazendo que esse ovo tenha uma distribuição desigual do vitelo, né? Uma distribuição heterogênea. Ok? Então esse ovo ele é chamado de mesolécito, heterolécito. E aí a gente já pode dar duas nomenclaturas. O polo animal do ovo é onde fica o núcleo dessa célula, tá? Por que o núcleo fica aqui e não fica embaixo? Tem espaço para o núcleo aqui embaixo? Não, aqui está cheio de vitelo, então o núcleo fica aqui, nessa região. No lugar onde fica o núcleo, é chamado de polo animal. No lugar onde está acumulado de vitelo, é chamado de polo vegetativo. PA, PV. Ok? Bom, seguindo aqui, ó. Agora, a segmentação desse ovo, também ela é holoblástica. Lembra o que é holo? Total. Vamos botar aqui. Segmentação total do ovo. Quer dizer o quê? Que eu consigo segmentar de um lado ao outro. Tá? Então, vejam só. Se eu fizer um plano de corte, vou começar aqui, vai ter uma dificuldade, vai ter vitelo aqui, mas segmenta de um lado ao outro.
Se eu fizer um plano de corte aqui, ó, vai segmentar de um lado a outro. Não é verdade? Segmentou de um lado a outro. Se segmenta desse lado até aqui, se segmenta de cima até embaixo, quer dizer que a segmentação é total, chamada de holoblástica. Aí vem o detalhe, ela é desigual. Por que desigual, professor? Olha só, esses dois blastômeros aqui de cima são menores, esses dois blastômeros aqui de baixo são maiores. Por que, gente, que o de baixo é maior e o de cima é menor? Porque aqui tem mais vitelo, então o blastômero ele acumula mais vitelo. O de cima tem pouco vitelo, então ele é menorzinho. E então essa segmentação ela é holoblástica desigual, porque formam blastômeros diferentes. Esses blastômeros pequenos são chamados de micrômeros. Vou escrever aqui. Micrômeros. Tá? Os pequenos são micrômeros. E os blastômeros grandes, como é que é o nome? Macrômeros. Vou escrever. Macrômeros. Então é formado aí os blastômeros, os micrômeros e os macrômeros. Certo? O exemplo que tem são os anfíbios. Tá? Quem são os anfíbios? Os sapos, as rãs, as pererecas, tá? E os gimnofionas, que são as cobras cegas. Beleza? Seguindo aqui então, pessoal, agora a gente vai para um ovo chamado de megalécito. Mega quer dizer muito, bastante, tá? Lécito é o quê? Vitelo, apelido do vitelo. Significa que esse ovo tem muito, mas muito vitelo. Tá? E aí a gente já pode desconfiar. O que o vitelo é? Nutriente. Se o ovo tem muito vitelo, é sinal que o animal que vai se desenvolver aqui, ele vai se desenvolver totalmente dentro do ovo e não dentro de uma placenta, dentro de um útero. Tá? Por exemplo, esse ovo megalécito, ele vai ter também o polo animal e o polo vegetativo. Por quê? Porque se você observar, o vitelo é matéria, ele vai estar sobre as leis da gravidade, ele vai estar na parte de baixo e vai sobrar um espacinho ali na parte de cima. Esse espacinho na parte de cima é onde fica o núcleo, porque se está cheio de vitelo, o núcleo não pode ficar junto com o vitelo, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Física, tá? Então, o núcleo vai ficar onde tem espaço para ele, que é aqui em cima, chamado de disco germinativo. Por que disco germinativo? A gente já vai ver agora. Por que isso acontece, tá? Olha só. Então, assim, ó, essa divisão ela vai ser o quê? Meroblástica. Mero quer dizer parcial, tá? Meroblástica significa parcial. O que acontece? Tem muito vitelo, mas está tão cheio de vitelo esse ovo, que se você tentar fazer uma segmentação daqui e tentar ir até lá embaixo, não vai dar, porque tem muito vitelo. O que o vitelo faz? Ó, de novo, quantidade de distribuição do vitelo interfere na segmentação, ou seja, não tem como segmentar. Então vai segmentar onde? Aqui, aqui, formando um disquinho germinativo, tá? Se a gente olhar em 3D, por exemplo, pessoal, seria assim, tá? A gente está olhando em 2D, a imagem seria assim. Formaria um disco, tá? O disco germinativo, ok? Então a gente observa agora, o ovo é megalécito, muito vitelo. A segmentação é meroblástica, por quê? Eu consegui segmentar dessa região do polo animal até o polo vegetativo? Sim ou não? Não entendi. Sim ou não? Isso, muito bem. Não, porque está cheio de vitelo, tá? Se está cheio de vitelo, eu não consegui segmentar de um lado ao outro, é total ou parcial? O quê? Isso, parcial. Se é parcial, é meroblástica, tá? Segmentação meroblástica. Por que ela é chamada de discoidal agora? Olha só que legal. Porque ela é formada aqui, a segmentação vai ser apenas no disco germinativo, logo a segmentação ela é discoidal. Ok? Quem faz esse tipo de ovo? Quem tem? As aves, os répteis, todos os répteis e aves, lembra do ovo de galinha, tá? Alguns peixes, certo? E os cefalópodes. Cefalópode é uma classe de molusco, tá? Que são os peixes, os polvos, as lulas e os náutilos. Beleza? Seguindo aqui então, o último tipo de ovo que a gente tem é o centrolécito. Centro, região central do ovo, lécito de vitelo. Tá? Então, o vitelo ele está distribuído na região central desse ovo. Esse ovo vai ter uma segmentação meroblástica. Mero quer dizer o quê? Parcial, ou seja,
eu não vou conseguir, ó, se eu tentar segmentar, vou daqui, chega aqui, tranca, porque tem muito vitelo. Vai de um lado ao outro do ovo, ó, se eu fizer aqui, eu não vou conseguir, porque está cheio de vitelo. Se eu tentar segmentar daqui para cá, eu não vou conseguir. De novo, nesse lado, daqui para cá, também não vou conseguir, porque o vitelo e a quantidade e a distribuição do vitelo interferem na segmentação. Ou seja, onde é que vai ser essa segmentação? Aqui, ó, na região superficial do ovo, tá? Na periferia do ovo. Então, nós temos uma segmentação, ou clivagem meroblástica, não vai de um lado ao outro, superficial, na superfície do ovo. Tá? Quem tem esse tipo de ovo são os artrópodes. Quem são os artrópodes, pessoal? Os artrópodes são os insetos, os aracnídeos, tá? Os miriápodes, que é as centopeias, tá? E os crustáceos, são esses os nossos queridos artrópodes. Ok? Sai da frente aqui, você dá um pause agora, copia esse quadro aí para ficar com o esquema certinho, bisurado aí para tua prova. Tá? Dá uma estudada legal. Ok, gente? E era isso que a gente tinha para falar da questão da embriologia. Certo, pessoal? Vocês já devem estar sabendo, né? Nova data da prova do Enem aí, a ligada vai ser lá em janeiro, tá? Então fica aí espertinho para você mandar bem na prova. Certo, gente? Assim, ó, conteúdo bem extenso, né? Bem difícil, então cabe a você aí se dedicar, fazer uns resumos, estudar, fazer umas questões aí, pegar umas questões da internet, fazer, porque aí você fica esperto, é um dos conteúdos mais difíceis, e eu tenho certeza que se você conseguir mandar bem numa prova que tem esse conteúdo, você já sai na frente do seu concorrente, tá? Lembrando que a concorrência é muito grande. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreva no canal, põe lá nos comentários sugestões de aulas para a gente continuar produzindo isso aí para vocês, tá certo? Foi muito bom ter estado com vocês, desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e nós nos vemos na próxima aula.